Olá pessoal, este é o documentário sobre o renascimento do século XVI do CV. O período do Renascimento foi marcado por transformações em muitas áreas da vida humana, que assinalam o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Apesar das transformações serem bem evidentes em toda a sociedade, caracterizando a transição do feudalismo para o capitalismo e significando uma ruptura com as estruturas medievais, o termo é comumente empregado para descrever seus efeitos nas artes, filosofia e nas ciências. Chamou-se dessa forma pela redescoberta e revalorização das referências culturais da Antiguidade Clássica, que nortearam as mudanças deste período em direção ao ideal humanista e naturalista. O renascimento cultural manifestou-se primeiro na região italiana de Toscana, principalmente em Florença e Siena, de onde se difundiu para o resto da Península Itálica e depois praticamente todos os países da Europa Ocidental, impulsionado pelo desenvolvimento da imprensa por Gutenberg. A Itália permaneceu sempre como o local onde o movimento apresentou maior expressão. Porém, manifestações ocorreram por vários países da Europa. Alguns críticos consideram, por várias razões, que o termo Renascimento deve ficar circunscrito à cultura italiana desse período, e que a difusão europeia dos ideais clássicos pertence com mais propriedade ao maneirismo. Além disso, estudos recentes veem o Renascimento como uma fase muito mais complexa, contraditória e imprevisível do que se supôs ao longo de gerações. Faremos agora uma viagem pelos principais campos que se destacam no Renascimento, começando por... O humanismo pode ser apontado como o principal valor cultivado no Renascimento. Baseia-se em diversos conceitos associados: neoplatonismo, antropocentrismo, hedonismo, racionalismo, otimismo e individualismo. O humanismo, antes que um corpo filosófico, é um método de aprendizado que faz uso da razão individual e da evidência empírica para chegar às suas conclusões. O humanismo afirmava a dignidade do homem e o torna o investigador por excelência da natureza. Individualismo. A burguesia procurava abandonar o espírito corporativo que predominava na Idade Média. Os artistas passaram a assinar suas obras e os nobres e os burgueses passaram a mandar fazer retratos e estátuas de si mesmo. Racionalismo. Valorizava-se a razão, conciliar fé e razão, a busca do conhecimento, acentuou-se o criticismo. Hedonismo. Enquanto na Idade Média valorizava-se o sofrimento, o homem da Renascença buscava a autossatisfação e a realização espiritual. Antropocentrismo. Em posição ao teocentrismo, o Renascimento apresentava o homem como o centro do universo. O homem sendo a medida de todas as coisas, isto não quer dizer que o homem da Renascença fosse ateu ou pagão. Era cristão, porém com sua religião diferente do misticismo ingênuo que predominava na Idade Média. É necessário frisar que o Renascimento não repetiu pura e simplesmente a cultura clássica. Ao contrário, reinterpretou à luz de uma nova época. Outras características renascentistas eram o repúdio às ideias medievais. A cavalaria, uma das mais importantes instituições da Idade Média, entrou em declínio com o advento da pólvora e das armas de fogo. E seus ideais são satirizados por Cervantes de obra Dom Quixote. Maquiavel, em O Príncipe, ataca a subordinação da política à religião e o ideal do governo com poderes. No período da Renascença, os compositores passaram a ter um interesse muito mais vivo pela música profana e em escrever peças exclusivamente para instrumentos, já não usados somente para acompanhar vozes. No entanto, os maiores tesouros musicais renascentistas foram compostos para a igreja.
no estilo descrito como polifonia coral ou policoral, e cantados sem acompanhamento de instrumentos. A música renascentista é de estilo polifônico, ou seja, possui várias melodias tocadas ou cantadas ao mesmo tempo. Música vocal. Na Basílica de São Marcos, em Veneza, havia 2 grandes órgãos e 2 galerias para coro, situados em ambos os lados do edifício. Isso deu aos compositores a ideia de compor para mais de um coro, chamados policorais. Assim, uma voz vinda da esquerda é respondida pelo coro da direita e vice-versa. Algumas das peças mais impressionantes são as de Giovanni Gabrieli, que escreveu corais para 2, 3 ou até mais grupos. Os motetos eram peças escritas para no mínimo 4 vozes, cantadas geralmente nas igrejas. Os madrigais eram canções populares escritas para várias vozes e se caracterizaram por não ter refrão. De grande sucesso na Inglaterra do século XVI, música instrumental. Até o começo do século XVI, os compositores usavam os instrumentos apenas para acompanhar o canto. Contudo, durante o século XVI, os compositores passaram a ter cada vez mais interesse em escrever música somente para instrumentos. Em muitos lares, além de flautas, alaudes e violas, haviam também os instrumentos de teclado, que podiam ser pequenos órgãos, um virginal ou um clavicórdio. Caracteriza-se por ser um momento de interrupção na história da arquitetura em diversas esferas, nos meios de produção da arquitetura, na linguagem arquitetônica adotada e na sua teorização. Essa interrupção caracteriza-se por uma nova atitude dos arquitetos em relação à sua arte, passando a assumirem-se cada vez mais como profissionais independentes, portadores de um estilo pessoal. Nesse momento, as características individuais dos arquitetos já começam a sobrepor-se e levar ao chamado maneirismo, que evidenciou o desejo por parte dos arquitetos de uma arte que se utilizasse dos elementos clássicos, possuindo conteúdo bastante anticlássico. Os 2 principais expoentes no período são Michelangelo e Júlio Romano. Em suas obras, são comuns as referências e citações aos elementos e princípios clássicos, mas sempre de forma descontraída e quase irônica. Voltam-se para o interior padrões decorativos de janelas que deveriam estar colocados em ambientes externos, criando-se ambientes cênicos em espaços internos que remetem a situações de exterior. Brinca-se com os efeitos de ilusão óptica causados pela perspectiva, através de jogos dimensionais inusitados. À medida que o domínio da linguagem clássica evoluía, foi crescendo nos arquitetos renascentistas um certo anseio de libertação formal das regras do classicismo, de forma que o desejo de sua superação se tornasse um elemento fundamental na produção de tais indivíduos. Em um primeiro momento, as regras clássicas de composição ainda são fielmente seguidas, mas seu campo de aplicação se amplia e vai além das grandes obras públicas, dos grandes palácios e templos religiosos, e novas combinações de elementos são propostas. André Palladio será o principal expoente desta forma de lidar com a linguagem clássica, especialmente através de seus projetos de vilas nos arredores das cidades italianas. As vilas ou palácios rurais possuíam estruturas mais livres e inovadoras, pois serviam para o descanso e prazer dos senhores, permanecendo a simetria, o rigor geométrico, a imitação das fachadas clássicas e o ideal das plantas centradas. O ambiente em que eram construídos e os seus temas eram bem diferentes do palácio urbano, pois se localizavam no campo. A temática é ideal, onde as forças da natureza ambientam a mansão, que mostram um caráter festivo e animado. Os jardins estavam presentes em praticamente todas as vilas, pois serviam para a celebração de festas e para as representações teatrais. A pintura estava em seu auge na segunda fase do Renascimento no século XVI, devido à ligação da ciência à arte. Este período foi marcado pela contribuição de 3 artistas, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael.
Essa época foi marcada por maior conhecimento da anatomia, devido à necessidade de representar o homem. Nesse período, os elementos técnicos utilizados foram a perspectiva rigorosa e científica, que permite um tratamento real do espaço e da luz, a pintura a óleo, a utilização de novos pigmentos aglutinantes, que possibilita novas associações e graduação da cor, novos suportes como a tela e o cavalete, e a técnica artística esfumato, que é usada para gerar gradientes perfeitos na criação de luz e sombra de um desenho de uma pintura. Já nos elementos formais e estéticos, inclui-se cenários arquitetônicos, equilíbrio e harmonia e grande naturalidade e realismo anatômicos. Miguel Ângelo foi um artista por completo, que se destaca pela iconografia, cheia de movimento, ansiedade e volumetria. Entre as suas obras, torna-se bem visível os frescos da Capela Sistina, onde estão representadas mais de 343 figuras. Os processos na pintura do Renascimento no século XVI permitiram um uso mais composto de partes finas, pouca grossura e pouco espesso das cores, luz e da sombra, assim como a criação de ilusões de óptica. Um exemplo deste progresso, a técnica de esfumato criada por Leonardo da Vinci. Já Rafael destaca-se por uma pintura que domina o espaço e pela monumentalidade. Virgens ou Madonas constituem as suas mais conhecidas iconografia. A pintura veneziana também atingiu uma grande importância na decoração dos palácios da burguesia da cidade de Veneza. Entre os pintores venezianos, destaca-se Giorgione e Tiziano. Tiziano foi um conhecido retratista que valorizou a cor e a luz em detrimento da perspectiva. Giorgione foi perito no tratamento da paisagem, onde as figuras humanas assumem um papel secundário. A escultura no Renascimento tomou como base e modelo as obras da Antiguidade Clássica e sua mitologia, com uma nova visão do pensamento humanista e da função da escultura da arte. Como na escultura grega, procurou-se a representação naturalista do corpo humano, corpo nu, com uma técnica aperfeiçoada graças ao estudo meticuloso da anatomia humana. O corpo humano representou a beleza absoluta, cuja correspondência matemática entre as partes encontrava-se bem definida, e o contraposto foi usado constantemente entre Donatello a Michelangelo. Busto. Os retratos em forma de busto continuaram sendo usados no 400, com a nova concepção humanística que impunha a representação com grande parecido físico, mas também com a afirmação da personalidade do retratado. Realizaram-se em bronze, terracota, policromada e mármore. Estátua equestre, normalmente em escala maior que a natural, e retratando personagens muito importantes da cidade ou país que se encontra. É muito difícil de se realizar em pedra, então o material tradicionalmente utilizado é o bronze. Escultura de vulgo. Essa técnica de escultura é em 3 dimensões, que, contrariamente do alto e baixo relevo, não está fisicamente ligado a um fundo, e sim colocado sobre uma base ou pedestal, e é observável de qualquer ângulo, mesmo que a parte posterior não tenha sido terminada, como por exemplo em algumas estátuas medievais. No relevo foram empregues a arquitetura e as recém-adquiridas leis da perspectiva para compor os fundos das representações, como a técnica de isticiato para o altar de Santo Antônio em Padua, realizados por Donatello. Mesmo com opiniões divergentes sobre aspectos particulares, hoje parece ser um consenso que o Renascimento foi um período em que muitas crenças arraigadas e tomadas como verdadeiras foram postas em discussões e testadas através de métodos científicos de investigação, inaugurando uma fase em que o predomínio da religião e seus dogmas deixou de ser absoluto e abriu caminho para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, como hoje as conhecemos. Os filósofos renascentistas foram buscar na antiguidade precedentes para defender o regime republicano e a liberdade humana, atualizando ideias que tiveram um impacto jurídico e teoria constitucional atuais.
E o pensamento político da época pode ter sido uma inspiração importante para a formação de estados modernos como a Inglaterra e os Estados Unidos. No campo das artes visuais, foram desenvolvidos recursos que possibilitaram um salto imenso em relação à Idade Média em termos de capacidade de representação do espaço, da natureza e do corpo humano, ressuscitando técnicas que haviam sido perdidas ali desde a antiguidade e criando outras inéditas a partir dali. A linguagem arquitetônica dos palácios, igrejas e grandes monumentos permanece válida e é empregada quando se deseja emprestar dignidade e importância à edificação moderna. Na literatura, as línguas vernáculas se tornaram dignas de veicular cultura e conhecimento, e o estudo dos textos dos filosóficos gregos romanos disseminou máximas ainda hoje presentes na voz popular e que incentivam valores elevados como o heroísmo, o espírito público e o altruísmo, que são peças fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e livre para todos. A reverência pelo passado clássico e pelos seus melhores valores criou uma nova visão sobre a história e fundou a historiografia moderna, e preveu as bases para a formação de um sistema de ensino que na época se estendeu para além das elites e ainda hoje estrutura o currículo escolar de grande parte do Ocidente e sustenta sua ordem social e seus sistemas de governo. Por fim, a fantástica produção artística renascentista continua a atrair multidões de todas as partes do mundo e constitui parte significativa da própria definição de cultura ocidental. Obrigado a todos que não dormiram. Este foi o documentário sobre o renascimento do CV. Até a próxima!